Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Programador Web, ofertado pelo IF Goiano. Eu sou o professor Paulo Henrique e vou me apresentar para vocês, vou falar um pouquinho sobre as duas disciplinas que iremos trabalhar ao longo do curso e vou fazer uma contextualização de modo geral, não é? Vou passar para vocês uma interpretação do que eu acho desse momento delicado que o nosso país e o mundo todo tem vivenciado, não é? E a nossa atuação profissional depois desse momento delicado, não é? Vai exigir muito. O mercado de trabalho vai ser uma recuperação muito lenta, não é? Sob o ponto de vista econômico, enfim. E assim, vão abrir muitas portas, né, muitas oportunidades, e vocês, felizmente, estão matriculados nesse curso, e eu espero, né, que vocês sejam, que essa experiência seja bem proveitosa, tá bom? Então, a minha experiência profissional, ela começou aos 16 anos de idade, né? Eu enviei um formulário para vocês pelo Google Forms, né? Mais ou menos 30% das pessoas já responderam esse questionário. Dei uma olhadinha nas respostas, muito boas respostas. Temos um público, né? Um público-alvo muito multifacetado, e o que significa que são pessoas com idades diversas, com formações diversas, com objetivos diversos, pessoas iniciando a sua carreira, pessoas que concluíram o ensino médio agora, pessoas que já pretendem mudar de carreira, pessoas que já vivenciaram um pouco mais de história profissional, né? Então, o meu link do currículo tá nesse formulário, depois se vocês quiserem dar uma olhadinha, né? Que nada mais que um exemplo de experiências profissionais que o mercado tem buscado atualmente, né? A gente tem que se atentar bastante nisso e caprichar nas nossas formações profissionais. Então é o seguinte, a minha experiência profissional ela começa lá nos 16 anos de idade, quando eu fiz um curso técnico à distância de programação de computadores. Esse curso na época ele era ofertado pelo Senai, não era um curso gratuito, como vocês estão tendo a oportunidade de fazer. Foi um curso pago e na época não era muito barato, né? E esse curso ele abriu uma porta inicial para mim que foi de um estágio como instrutor de informática. Logo depois que eu concluí o curso, veio a segunda porta que se abriu, que foi um emprego na área de tecnologia da informação, que eu aprendi muito, né, na época. Foi numa cooperativa de trabalho médico, a Unimed, né, a Unimed, que é um plano de saúde muito bem consolidado no país. E lá eu fiquei por 6 anos trabalhando na área de TI, né? Então eu aprendi muita coisa na área de informática, na grande área da informática, em vários segmentos, digamos assim. Lá eu aprendi, eu vivenciei práticas de redes de computadores, de programação, inclusive programação web, né? Isso foi durante 18 anos e 24 anos de idade, que foi quando eu passei num concurso público, né? Eu passei no meu primeiro concurso público no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. E aí eu fui para lá. Mas voltando um pouquinho, na Unimed, na empresa inicial que eu estava trabalhando, eu adquiri muito conhecimento sobre programação web, redes de computadores, manutenção e suporte, informática, que são áreas também muito boas. E nesse meio tempo, né, na Unimed, eu fiz um curso de graduação em tecnologia em sistemas para a internet.
É um curso tecnológico com a duração de 3 anos. E logo depois, logo em seguida, eu fiz uma especialização em gerenciamento de projetos, mais ou menos na mesma área, né? Voltada mais assim para informática. E esse curso de especialização ele teve duração de 1 ano e meio, que eu fiz lá numa faculdade em Catalão, no sudeste do estado, né? A graduação e a pós-graduação lá. E passados alguns anos, eu fazia cursos diversos na área de informática e também não na área, né? E cursos de formação complementar. Inclusive fiz um na Universidade Federal de Goiás, que era capacitação em desenvolvimento Java, né? Mais uma experiência acadêmica de curso na área de informática. Bom, passado um tempo, né, eu estava muito exausto de estudar e trabalhar, que não é uma coisa fácil, né? Eu imagino que muitos de vocês trabalham e estudam, né? Não é uma coisa fácil de conciliar. Então eu fiquei muito cansado dessa rotina, mas em 2014, algum tempo depois, eu retornei para a universidade e fiz um mestrado em gestão organizacional. E nesse mestrado, também na Universidade Federal de Goiás, que hoje se tornou Universidade Federal de Catalão, eu fiz uma pesquisa de gestão de processos, envolvendo o desenvolvimento de uma ferramenta de gestão de editais. Lá no mestrado, os programas de mestrado, não é, nas universidades, eles trabalham com perspectivas de linhas de pesquisa. A linha que eu escolhi, na época, era a linha de inovação tecnológica, ou seja, a minha dissertação, a minha pesquisa foi com foco na gestão de processos, mas tentando levar uma inovação para um setor da universidade, da própria universidade. Então, na época, eu desenvolvi um projeto, um sistema de gerenciamento de inscrições online, né? E defendi o meu mestrado dessa forma, né? A gente colocou o software para rodar, fizemos lá um edital, funcionou muito bem, né? Mas sempre tem as pessoas que são assim, que têm mais dificuldade com a adaptação tecnológica, digamos assim, né? Então essas pessoas, no primeiro momento, elas se sentiram assim, sem saber o que fazer no sistema, né? E hoje essa é uma realidade. Só que não tem como correr disso. A tendência, né, daqui para frente, e já começou já há algum tempo, é cada vez mais as pessoas migrarem para o acesso à internet e sistemas online. Então hoje nós conseguimos pagar conta de casa, nós conseguimos fazer pedidos de casa, nós conseguimos fazer praticamente tudo de casa, né? Sem precisar sair. Tudo na palma da mão, pelo smartphone. E é esse o ponto que eu gostaria de frisar com vocês, que é um mercado muito amplo e escasso, muito escasso, para profissionais que desenvolvem aplicativos e sistemas na plataforma web, né? Então eu espero que vocês aproveitem bastante o curso. Estou aqui para ministrar essas 2 disciplinas. Nós vamos trabalhar com a disciplina de front-end, que nós vamos ver nela HTML, CSS e JavaScript. E a segunda disciplina, que é o back-end, né? Nós vamos ver a linguagem de programação PHP e também a linguagem de manipulação de dados, SQL, que vocês estão vendo com o professor Fábio Montanha, né?
na disciplina de banco de dados. Então, assim, todas essas tecnologias, elas conversam entre si. E é importante a gente estudar com muita atenção, com muita dedicação, com muito empenho, para que a gente pratique, aprenda e execute isso na nossa vida profissional. É claro que esse curso, ele não vai assim nos tornar um expert em desenvolvimento web, né? É pouco tempo para a gente pensar nisso. E até eu gostaria de sugerir para vocês uma indicação de leitura, que é esse livro aqui, ó. Ele chama, o título dele é Fora de Série, né? Desse autor aí, Malcolm Gladwell. Isso, eu não sou muito bom de inglês, né? A pronúncia, mas leitura e escrita eu até que pratico um pouquinho. Então, esse livro, resumidamente, fazendo um spoiler para vocês, né? O autor diz que a pessoa ela fica boa, realmente boa, em alguma coisa, depois de 10.000 horas de prática dessa coisa, né? Então, assim, faz sentido o que ele fala, porque se a gente for para a vida real, por exemplo, um motorista de aplicativo, um motorista de caminhão, por exemplo, ele faz isso, ele pratica a direção todos os dias, praticamente todos os dias. Então é muito natural que ele fique bom, não é? Ao longo do tempo. E as pessoas que fazem muito essa prática, né, nesse exemplo dos motoristas, eles acabam assim fazendo a coisa quase que automático, né? Mas assim, eu estou colocando esse exemplo para vocês, não é para desanimar, pelo contrário, para a gente ficar bom em alguma coisa, a gente precisa praticar, a gente precisa empenhar, dedicar o máximo, né? Correr atrás. E assim, durante a execução do curso, nós, né, os professores, estaremos à disposição de vocês, porque eu penso que o papel do educador, ele vai muito mais além do que simplesmente expor alguns conteúdos. O papel do educador é alimentar o aluno com vivência prática, com experiências que ele já vivenciou, caminhos que os alunos poderão seguir, não é? Seja no indicação posterior de outros cursos, especializações, ou até mesmo uma graduação, não é? Que é um curso um pouco mais longo, mas que traz muito conteúdo teórico no sentido de aprendizado de novas tecnologias, né? Mas tem muito curso bom no mercado de curta duração. Enfim, o que vocês têm que ter em mente mesmo é que esse é apenas o início, né, de um novo horizonte aí para quem decidir seguir a área da informática, mais especificamente na área de programação, né? Eu como programador, né, é muito gratificante para a gente ver que alguém usa o software que você desenvolveu. Isso é muito legal, muito legal. Eu digo isso porque desenvolvi alguns sites, né, na empresa que eu trabalhei, na Unimed, como eu falei alguns minutos atrás, e assim, o pessoal acessava muito esse site, né? Pelo site eles conseguiam imprimir boletos, eles conseguiam simular os planos de saúde, né? Para fazer as contratações, eles podiam olhar o guia médico, né? Às vezes a pessoa tinha dúvida sobre alguma questão, ela sentia alguma coisa e não sabia qual médico procurar, né? Então a gente desenvolveu um módulo dentro do site que se chamava Guia Médico Humano. Por que humano? Porque às vezes a pessoa colocava
uma pequena frase, assim, por exemplo, estou com dor de cabeça, né? O que devo fazer? Estou com dor no estômago. E aí o guia médico ele sugeria qual especialista a pessoa deveria procurar. No caso, estou com dor no estômago. Então o guia médico ele sugeria para a pessoa os gastro, né? Os gastroenterologistas. É um nome comprido, difícil de falar, mas acho que todo mundo entende, né? Então é muito gratificante para nós ver esse trabalho, né, que foi desenvolvido e que está sendo utilizado assim, por muita gente. Muito bacana isso. Como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar as duas disciplinas, né? O HTML, CSS e JavaScript, e depois nós vamos entrar com PHP, que é uma linguagem bem utilizada, muito utilizada, talvez porque ela seja uma das mais fáceis, né, na minha opinião, e tem muito exemplo prático também na internet, né? Já deixando uma dica aí para vocês, tem muitos fóruns, muitas aplicações, muitos scripts de códigos, né, que vão auxiliar muito aí a vida profissional de vocês enquanto programadores e desenvolvedores web. Eu tô com esse livro aqui na mão, ó. Eu gosto bastante dele, ele é bastante didático, tem muitos exemplos, né? PHP para quem conhece PHP, né? Ele é do Juliano. Aí, essa edição aqui que eu trabalho com ela é de 2004 e é um excelente livro. Mas vou deixar alguns livros lá como indicação complementar de leitura. Nós vamos utilizar uma apostila, porque nesse tempo de pandemia também não dá para escanear, né? Por exemplo, um livro desse para postar para vocês. Mas o material que eu vou disponibilizar lá, juntamente com as aulas, né, que serão ministradas, vai atender beleza a expectativa que nós temos para passar para vocês essa prática de programação, tá bom? No mais era isso, eu queria... tem mais uma coisa que eu estava preparando para falar para vocês, é que já introduzindo, né, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, provavelmente vai ter muita coisa difícil aí pela frente, né? Nós temos que estar preparados para pegar esse mercado de trabalho aí. E assim, a gente não tem que pensar, eu vou fazer esse curso porque eu quero atuar como programador, porque vai dar dinheiro e tal. Tá, tudo bem. Dinheiro é importante, é essencial, não é, para a nossa vida, mas assim, a nossa contribuição enquanto programadores, desenvolvedores web, vai muito além disso, né? A gente influencia a vida das pessoas. Por exemplo, vamos supor que a gente desenvolva aí um aplicativo, né, um sistema que faça o gerenciamento, controle de estoque de uma mercearia, ou de uma loja, ou de qualquer outro estabelecimento comercial, né? De forma que as pessoas possam acessar esse serviço, esse fornecimento de serviço de casa, da própria casa, né? Então nós somos os responsáveis por fazer essa ponte, esse elo de ligação entre o comerciante e o consumidor, né? E isso é muito importante, muito enriquecedor mesmo, muito bacana. E o que eu queria indicar para vocês, para vocês assistirem depois, como um fator motivacional, né? É uma série que ela está disponível no YouTube, que ela se chama Gigantes da Indústria. Ela é uma série fantástica que eu assisti ela em 2016, né, por indicação do meu orientador de mestrado, e sempre que eu posso eu indico ela para as pessoas. Essa série, ela conta a carreira de alguns nomes muito importantes, né, da indústria norte-americana.
A série começa contando sobre a família Vanderbilt, né? Que o cara lá, o senhor Vanderbilt, ele tinha um apelido de Comodoro, e ele fez nada mais, nada menos que a criação de estradas de ferro, né, para os trens, para as locomotivas transportarem nos Estados Unidos minérios, petróleo, tudo que fosse de consumo, né? Depois veio também não sei se vocês já ouviram falar desses nomes, né? Foi a família Vanderbilt, foi a família Rockefeller, que atuou mais no ramo do petróleo, não é? E eles tiveram, inclusive, muitos conflitos entre si, a família Vanderbilt e Rockefeller, né? No sentido de negociações de preços, né? Que preço que ia transportar esse petróleo, né? Esse refinamento de petróleo, enfim. Depois veio um nome muito conhecido também, que foi o Carnegie, a família Carnegie lá, que explorou a indústria do aço, né? Então, depois veio também o JP Morgan, que atuava mais no ramo bancário, né, no ramo mais comercial, e eles ficavam entre si nessa briga, né, disputando quem tinha a maior fortuna ou não, enfim. E também foi a época do Henry Ford, né, que é um grande nome que com certeza vocês já ouviram falar, da marca Ford hoje, né? O Henry Ford, ele era dessa época, dos gigantes da indústria, e ele é mencionado lá nessa série. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa. Um cara fantástico, Thomas Edison, que nada mais que foi quem inventou a luz, né, a lâmpada, né? Também estava nesse período aí dos gigantes da indústria. Então assistam, né? Como fator motivacional para vocês, essas pessoas foram muito importantes, né? Elas construíram impérios. Mas eu estou indicando essa série não para vocês pensarem assim, eu vou começar a programar e vou ficar muito rico. Nada disso. Vocês vão notar nessa série, né, quem assistir, que ela tem elementos que mostram a perseverança das pessoas diante de situações difíceis, diante de novos desafios. Elas tiveram que ser empreendedoras. E empreendedorismo é uma coisa que está diretamente ligada e associada com o nosso curso. Porque não adianta a gente saber programar se a gente não souber vender. Concordam? Né? Então a gente tem que estudar um pouquinho também sobre empreendedorismo, sobre os segmentos de mercado, temos que planejar como e onde nós queremos atuar e programar os softwares para a gente ajudar, né, de certa forma, na sociedade. Então essa foi um primeiro bate-papo aqui, bate-papo não, né? Uma apresentação breve do nosso curso, né? O que vamos trabalhar, enfim. E a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês é que estou à disposição, sempre às ordens para ajudá-los, né? No que for necessário. Espero que as minhas aulas sejam bastante intuitivas, bastante explicativas, de forma que vocês consigam aprender o máximo, absorver o máximo de conteúdo para que vocês sejam programadores em breve, né? Então, até breve, até a nossa próxima aula, né? E depois eu vou fazer outros vídeos para a gente explicar certinho como que vai funcionar as disciplinas, os métodos avaliativos, como que vai ser a forma da gente estudar. Mas vou adiantar um pouquinho aqui que nós faremos algumas aulas online, né? Não sei se vocês conhecem a plataforma do Google Meeting, mas é uma plataforma que comporta até 250 pessoas, né?
E é uma aula bacana, né? Enquanto eu estou fazendo as coisas aqui no computador, eu consigo apresentar a minha tela para vocês e vocês vão vendo como é de fato programar, desenvolver sistemas, né? Então, assim, sempre vou avisá-los pela plataforma, né? Eu vou disponibilizar um link, toda aula, vou disponibilizar um link. E também para os que se interessaram em entrar no grupo do WhatsApp, vai receber esse link, né? Vocês vão receber esse link pelo WhatsApp. E outra coisa é que algumas pessoas responderam um questionário que tem interesse em participar de um grupo do WhatsApp, só que não colocaram o telefone, o número de WhatsApp, né? E aí eu não consigo colocar no e-mail. Mas enfim, depois a gente conversa pela plataforma. Eu pretendo criar esse grupo de WhatsApp amanhã ou domingo, né, para a gente ir se comunicando e aí quem não tiver sido inserido, me manda uma mensagem com o número, né, lá na plataforma Moodle que eu insiro no WhatsApp, tá bom? Então até breve, espero que vocês tenham gostado da apresentação, da proposta do curso e vamos caminhando, tá bom? Até mais, gente!